Bom dia, Brasil! Bom dia, meu povo amado de Deus! Estamos aqui mais uma vez com você, nesta manhã maravilhosa do dia 26 de março de 2021. Sexta-feira maravilhosa, bênção de Deus na nossa vida, porque estamos sendo agraciados com mais um dia de vida. E aqui estamos para mais uma reflexão, Café com Fé, na apresentação sempre do pastor Josias Oliveira. E nós desejamos do profundo da nossa alma que esta reflexão venha a ser uma bênção para a sua vida, venha edificar a sua vida, venha trazer revelações profundas de Deus através da Bíblia Sagrada. Que esta reflexão seja para um grande despertamento espiritual na sua vida, seja para a cura, para a libertação de qualquer mal em sua vida. Você que está nos ouvindo pela primeira vez, é um prazer grande ter você nos ouvindo. E todos vocês podem ouvir todos os áudios que nós temos no nosso canal do YouTube. É só você acessar Café com Fé 2021. Você vai ver aqui o designer que vai acompanhar esse áudio. Você já identifica. Você aproveita, nos ajuda assinando o nosso canal. Ative lá o sininho para você receber todas as nossas postagens. E daí para frente é bênção. Você pode ir lá na nossa playlist, no YouTube tem lá um link, playlist, lá estão todos os áudios que nós já gravamos. Então você que está nos ouvindo hoje, ou você que perdeu alguma reflexão, você pode ir lá e ouvir todas, estão todas lá na nossa playlist, ok? Nós começamos ontem a refletirmos sobre este tema tão especial. Todos os discípulos de Jesus são testemunhas do Evangelho. Até porque, para ser uma testemunha autêntica do Evangelho, segundo a Bíblia, é necessário que nós nos tornemos discípulos de Jesus, ou seja, nos tornemos alunos na escola de Jesus. Precisamos nos permitir aprender com o maior de todos os mestres que esta terra já conheceu. O maior de todos os homens, o homem mais sábio, mais santo, mais puro. Por isso ele tem todas as condições de ser o nosso mestre. E quando nós começamos a estudar, segundo a Bíblia e outros livros que falam a respeito de Jesus, de acordo com o que está nos manuscritos bíblicos, nós começamos então a termos aulas com Jesus aqui na Bíblia. Por isso ele é o nosso mestre por excelência. Por isso nós precisamos nos tornar seus discípulos. Acontece que para nós sermos discípulos de Jesus, que é o nosso maior título, o maior título que um homem ou uma mulher pode ter nesta terra, é o momento em que ela ou que ele passa a ter a certeza que é um servo de Jesus Cristo. Um discípulo de Jesus é um servo de Jesus.
Este é o maior título que um homem, que uma mulher pode ter nesta terra. Você pode imaginar todos os títulos de honras que existem codificados na terra, mas ser servo de Jesus Cristo é maior que todos eles. Porque para ser servo de Jesus Cristo não tem concurso, não tem vestibular, não precisa fazer graduação, nem pós-graduação, nem mestrado, nada disso. É simplesmente conhecer Jesus através da sua história, sua biografia, que está aqui nos evangelhos, entender o projeto de salvação de Jesus Cristo, aceitá-lo como Senhor da sua vida e Salvador, e daí para frente é estudar sobre ele e obedecer. Fazermos um esforço grande para obedecê-lo, porque para obedecer Jesus é necessário que façamos um grande esforço, porque um dos grandes desafios que nós vamos precisar superar para sermos servos de Jesus Cristo é começando a negar a nós mesmos, negar os nossos achismos a respeito de Deus, negar aquilo que nós achamos que somos muito competentes, que confronta com o projeto de Cristo escrito nos evangelhos. Primeiro desafio, grande desafio é negarmos a nós mesmos, entendermos que Jesus está muito acima de nós em conhecimento, em profundidade, em amor, em tudo. Então eu preciso renunciar os meus achismos e passar a aceitar sem questionamento aquilo que Jesus ensina. Porque servo e serva, para ser um bom servo e para ser uma boa serva, tem que aprender a não questionar. O servo não questiona o seu senhor. Servo e serva apenas obedece com alegria, com satisfação, aquilo que o seu senhor, aquilo que o seu mestre lhe determina fazer. Senão, não somos servos. Servos que questionam, servos que criam problemas, servos que querem discutir com Jesus Cristo, perfeito, santo, nunca errou. E eu, na condição de servo, tentar discutir com Jesus, eu deixei de ser servo. Quem questiona os ensinamentos de Jesus ainda não é servo de Jesus. Servo obedece, obedece com alegria, sem questionamento, sem murmuração, sem revolta. Esse é o modelo do servo liberto. E nós precisamos, para nos tornarmos verdadeiros discípulos, com credenciais a falar do Evangelho, que é a biografia de Cristo, precisamos começar sendo servos, com toda humildade, com toda submissão, com toda obediência ao nosso Senhor. Começamos bem, então, sendo servos. E nós temos como texto bíblico para esta reflexão o capítulo 1 de Atos dos Apóstolos, no versículo 8. É um comissionamento que Jesus deixa, entre outros, para a sua igreja. Jesus diz assim: mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, e até aos confins da terra. Ontem, quinta-feira,
dia 25 de março, nós refletimos sobre o que Jesus está expressando quando ele diz que nós haveremos de receber o Espírito Santo, o poder do Espírito Santo, para então daí podermos testemunhar. E nós vimos ontem que receber o poder do Espírito Santo, estudamos 3 tópicos. Primeiro, a libertação. Precisamos estar libertos de tudo que não é do Espírito Santo na nossa vida, para que o Espírito Santo possa plantar as sementes dos seus frutos, e aí então nós comecemos a falar na linguagem do Espírito Santo. Segundo tópico, nós vimos também que para receber o poder do Espírito Santo é preciso que tenhamos uma preparação. Ou seja, é preciso que aprendamos tudo o que pudermos a respeito de Jesus Cristo e do Espírito Santo. E o terceiro tópico, dentro deste tópico principal, receber o poder, está a capacitação. Então aí nós vimos que para nós podermos realizar com qualidade, com excelência, com segurança, a obra e o ministério da evangelização, nós precisamos estar capacitados no conhecimento do Evangelho. O Novo Testamento nos ensina tudo isso, os 4 evangelhos, depois vem todos os outros livros, que são livros de reflexões profundas, escritos pelos apóstolos. Mas nos evangelhos, nós temos a história completa do nascimento, da geração, até a ascensão de Jesus ao céu. Precisamos estudar sobre a vida de Jesus, para que nós possamos falar com propriedade, com segurança. Falarmos a verdade do que foi realmente a história de vida de Jesus. Aí sim estamos capacitados, estamos preparados para podermos comentar com outras pessoas a respeito de Jesus Cristo. Se nós não estudarmos a vida de Jesus, nós vamos fazer o que muitas pessoas estão fazendo por aí, ensinando coisas erradas, afirmando coisas que não está escrito na Bíblia, falando coisas absurdas, heresias absurdas, que nunca foi encontrado em nenhum dos originais bíblicos. E aí as pessoas que aprendem essas mentiras vão passar para frente mentiras. Por isso que Jesus diz: e conhecereis a verdade, a minha verdade, diz Jesus, e a minha verdade vos libertará. Então, quem tem o poder de libertar a vida de um homem e de uma mulher oprimidos é a verdade da palavra de Deus, não é a verdade do pastor Josias. Pastor Josias não tem verdade própria para poder abençoar ou libertar a vida de alguém. Nem o pastor Josias e nem ninguém. Nós não falamos em nosso nome, na nossa história, não. Não temos credencial de Deus para termos a vaidade de falarmos em nosso nome, em nossa capacidade intelectual, em nosso conhecimento para libertar vidas, para a salvação de vidas. Não! O único instrumento de Deus para a libertação de vida e para a salvação de vidas é o conhecimento da verdade do que está na Bíblia Sagrada. Para isso, nós precisamos ter tempo de estudar tudo sobre Jesus Cristo para poder falar dele quando falarmos do Evangelho. O Evangelho são as boas novas, é o novo tempo, é o novo momento que o mundo passou a viver a partir de Jesus Cristo.
Então hoje, continuando aqui o versículo 8, mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. Em seguida diz, e sereis minhas testemunhas. Então, para testemunharmos de Jesus, é preciso estarmos cheios do poder, do conhecimento, da sabedoria, da humildade do Espírito Santo. Alguém só está cheio do Espírito Santo se tiver, de uma forma evidente, de uma forma visível, todos os atributos que a Bíblia chama de frutos que o Espírito Santo tem. Então, nós separamos aqui 3 tópicos também dentro de testemunhar. Então, testemunhar quer dizer publicar. Testemunhar, letra A, quer dizer publicar. Quando eu testemunho de Jesus Cristo, eu estou tornando público quem é Jesus Cristo. Eu posso tornar público isso assim como eu estou fazendo aqui em viva voz, gravando este áudio. Eu posso fazer isso escrevendo livros, textos. Eu posso fazer isso gravando vídeos. São muitos os instrumentos que eu posso publicar a história de Jesus, a biografia de Jesus. Então, a primeira coisa que uma verdadeira testemunha de Jesus faz é falar, ou em voz, ou em escrita, ou em qualquer um outro instrumento, é publicar tudo que você sabe aprendendo da Bíblia sobre a vida de Jesus. Então, toda testemunha de Jesus, ela tem necessidade de publicar, de falar, escrever, comentar a respeito de Jesus. Se você é uma testemunha de Jesus, se você é um servo, uma serva de Jesus, se você é um discípulo, uma discípula de Jesus, a primeira coisa que nós vamos observar em você é que você passa a ter prazer de falar sobre Jesus em todos os momentos que você tiver oportunidade, falando, escrevendo, comentando, gravando em vídeos. Então, uma testemunha de Jesus, ela precisa ter esse desejo ardente, com alegria, de compartilhar com as pessoas aquilo que ela tem recebido de Deus. Compartilhar. Porque quando nós estudamos a Bíblia e aprendemos e recebemos as revelações, o conhecimento profundo da Bíblia, o Espírito Santo não nos dá inteligência, não nos capacita para entendermos os mistérios de Deus da Bíblia simplesmente para o nosso conforto pessoal. Seria muito egoísmo da nossa parte. Então guarde isso. Tudo que Deus te dá revelação, tudo que Deus te dá conhecimento, tudo que você tem aprendizagem sobre Deus, sobre Jesus Cristo, sobre o Espírito Santo na Bíblia Sagrada, o objetivo de Deus é para que você compartilhe com outras pessoas. Nós não vamos ser egoístas de sermos abençoados recebendo conhecimento, revelação, discernimento e ficarmos guardados para nós. Aí não tem proveito. Eu não estou sendo discípulo. O discípulo vai divulgar, vai publicar todas as maravilhas, as revelações, as profundidades que existem na Bíblia. Nós vamos ter prazer. Isso não é enfadonho, isto não é uma obrigação, não. Isto é um prazer, resultado da gratidão que temos a Deus por tudo que Ele tem feito na nossa vida. E principalmente
por termos tido a oportunidade de conhecê-lo na sua essência, através da revelação da palavra de Deus. Então, o discípulo de Jesus, uma vez que ele está cheio do Espírito Santo, ele vai ter necessidade de testemunhar, ele vai ter necessidade de publicar tudo aquilo que Deus está dando a ele. É falar. Tenhamos o cuidado de não sermos inconvenientes. Às vezes pessoas, no afã de falar de Jesus, atropelam o ambiente, incomodam pessoas, atrapalham as pessoas que estão trabalhando. Não é bem assim. Precisamos ter sabedoria, criarmos estratégias para que as pessoas tenham necessidade de nos fazer perguntas sobre Jesus. Quando alguém nos pergunta alguma coisa, esta pessoa está aberta a ouvir. Então, tenhamos um cuidado para não sermos inconvenientes, mesmo com um bom propósito. Esperemos a hora em que nos dá uma oportunidade. O ambiente está favorável para que nós não sejamos desagradáveis. O Evangelho é algo que precisa ser bênção para a vida de quem recebe. Mas precisamos falar, precisamos divulgar, publicar a respeito do Evangelho. O segundo tópico é falar para todos sobre o Evangelho. Primeiro, um verdadeiro discípulo de Jesus, uma verdadeira discípula de Jesus, aprendeu no discipulado que para sermos discípulos de Jesus, nós precisamos fazer como Jesus. Jesus é o nosso mestre, Jesus é a nossa referência. E quando nós estudamos a respeito de Jesus, nós observamos que Jesus nunca fez acepção de pessoas. Jesus nunca ignorou ninguém. Jesus nunca foi uma pessoa seletiva. Só vou falar para o grupo tal. O grupo tal não me interessa. Não. O discípulo de Jesus não pode ter separação de classes sociais. Não pode ter, não deve, né? A palavra certa é essa, não deve ter preconceitos. Uma pessoa preconceituosa, mesmo que ela esteja dentro de uma igreja, seja ela evangélica, católica ou qualquer outro tipo de religião, qualquer pessoa preconceituosa não é um discípulo nem uma discípula de Jesus. Porque uma pessoa preconceituosa não é um bom aluno de Jesus. Você concorda comigo? Uma pessoa preconceituosa não está liberta. Porque o preconceito é sinal de que aquela vida está oprimida. Portanto, as pessoas preconceituosas, eu não gosto de gente preta, da pele preta. Isso é preconceito. Mas também dizer que eu não gosto do branquelo também é preconceito. Eu não gosto do chinês e do japonês, dos asiáticos, porque tem o olho esticado. Isso é preconceito. Não gosto do alemão, do inglês, do francês, porque a maioria tudo tem olho azul e cabelo loiro e a pele muito branca. É preconceito. Não, eu não vou participar dessa visita, porque essa família mora em uma favela, numa comunidade muito pobre. Isto é preconceito. Eu não gosto de ir na casa de fulano também, porque ele é muito rico, ele tem coisas muito bonitas, eu não me sinto bem, eu não sei como eu me comportar, eu não gosto muito desse ambiente. Isto também é preconceito. Percebe? O verdadeiro discípulo de Jesus, ele está preparado para falar para todos,
sem ver quem está por trás da pessoa. Nós, na condição de discípulos de Jesus, precisamos enxergar a pessoa. Precisamos enxergar a essência da pessoa, não discriminarmos por nada. Jesus nunca foi preconceituoso, Jesus nunca rejeitou ninguém. Jesus acolheu todos que vieram a ele, independente da nacionalidade, independente da religião, independente do que fazia, Jesus acolheu todos. E um verdadeiro discípulo de Jesus, uma verdadeira discípula de Jesus, tem e deve fazer igual ao mestre, também acolher todos, com amor, com alegria, sem preconceito, sem orgulho, sem vaidade no coração, sem prepotência. Estas coisas que eu falei aqui, prepotência, orgulho, vaidade no coração, discriminação, são pontos de pessoas que não estão libertas. Isso é opressão de vida. Uma vida transformada pelo Espírito Santo está livre para amar a pessoa. Nós, seres humanos, temos uma tendência de discriminarmos muito pessoas pelo invólucro que nós olhamos. Se nós estamos em um local, chega uma pessoa bem vestida, de terno, gravata, cabelinho penteado e aquela coisa toda, alguns já chamam logo de doutor, as pessoas já dão preferência no atendimento. Às vezes aquele doutor não tem um centavo no bolso. E em outras situações, como eu conheço muitas pessoas bilionárias, que se você olhar na rua, você jamais diz que essa pessoa tem um império atrás, porque ela não exibe. Ela anda simples, de sandália às vezes, uma calça jeans bem natural, sem marca, mas é dona de um império. Eu já presenciei situações de pessoas tratarem mal alguém pela aparência. Quando eu trabalhei num banco em Copacabana, no Rio de Janeiro, foi meu primeiro emprego. Banco do Estado do Rio Grande do Sul, em Copacabana, no Rio de Janeiro. Foi meu primeiro emprego de carteira assinada. Eu pude presenciar algumas situações. Nós tínhamos alguns clientes famosos, atores da Rede Globo, tínhamos generais reformados, e nós tínhamos um general que ele era baixinho, magrinho, pequenininho, usava roupas bem simples. E uma certa feita ele entrou na agência, tinha uma pessoa de outra agência que estava fazendo um trabalho no atendimento. Quando olhou aquele senhor, o tratou com uma certa indiferença, porque imaginou que fosse uma pessoa pobrezinha, talvez. O general não falou nada, mas o gerente geral do banco observou que alguma coisa não estava bem naquele atendimento. Ele veio lá da sua mesa, chegou ao general, abraçou o general e disse: general, por que você está aqui? Eu já lhe pedi para que você fosse à minha mesa. Você é um cliente preferencial da nossa agência. E aquele rapaz que o tratou mal ficou sem saber o que falar, ficou sem atitude, porque julgou a aparência. Um discípulo de Jesus não pode trabalhar, não deve trabalhar em cima de aparência de ninguém, da cor da pele, do seu estado social, do seu estado intelectual, dos bens que possuem. Não, o discípulo de Jesus tem que fazer igual a Jesus, amar a todas as pessoas, sem olhar essas coisinhas. Essas coisas são coisas nossas, humanas. Nós é que complicamos as coisas. O que Jesus nos ensina é amar a pessoa. Quando você olhar para alguém, não enxergue o invólucro dessa pessoa, enxergue o interior. Nós precisamos estar buscando conhecimento da essência.
As pessoas mais nobres deste mundo são as pessoas mais simples, mais humildes. É assim que Jesus fazia, e é isto que ele nos ensina. Se na igreja A ou igreja B tem grupinhos, como as pessoas costumam dizer, tem panelinha daqui, panelinha dali, essas panelinhas não tem nenhum discípulo de Jesus nela, nenhuma discípula. Jesus não está no meio de panelinha, porque panelinha é um ato de discriminação. Você percebe como é que o evangelho é coisa séria, gente? Viver o evangelho é coisa séria. Isso não é para qualquer pessoa que tem uma vida bagunçada, que tem uma vida desorganizada, uma pessoa preconceituosa, uma pessoa cheia de ódio. Evangelho não se vive assim. Estas pessoas que têm tudo isso poderão sim vir conhecer Jesus e amanhã, com a sua transformação, serem um representante do evangelho. Evangelho é simplicidade, evangelho é humildade, evangelho é pureza, evangelho é amor de Deus na nossa vida, e nós externamos o amor de Deus e o nosso amor. Sejamos atenciosos com pessoas, não com o que ela é. Olhe o ser humano. Meu pai, ele sempre falava isso para mim. Antes de você julgar qualquer pessoa, quando você olhar uma pessoa, olhe o ser humano que ela é. Meu pai foi um bom discípulo de Jesus. E ele deixou alguns ensinamentos sobre estas questões, que nós buscássemos a humildade, que nós buscássemos sermos pessoas despojadas. Quem é grande é Jesus, quem é sábio é Jesus, quem tem poder de tudo é Jesus Cristo, Filho de Deus. E na condição de discípulos precisamos ser igual a Ele, proceder igual a Ele, agir igual a Ele. Jesus nunca rejeitou ninguém. Então, para receber esse poder para testemunhar que está aqui, depois de receber o poder, sereis minhas testemunhas, é porque o Espírito Santo está na gestão daquela vida. Uma vida gerida pelo Espírito Santo é simples. Todo discípulo de Jesus que tem a gestão do Espírito Santo é humilde, tem o coração cheio de amor. Então nós vimos aqui que o primeiro desafio para testemunhar é publicar. O segundo desafio é falar para todos. Vamos falar para todos. Existe hoje um grande problema no Brasil e criaram um problema muito grande no Brasil com a igreja evangélica no que diz tocante aos homossexuais. Tanto homossexual homem quanto homossexual mulher. Criaram um problema. Eu quero dizer, se algum homossexual, ou homem ou mulher, me ouve, deixa eu falar uma coisa para você. A tua condição de vida sexual, isso não é o mais importante agora para Jesus. O importante é você conhecer esse homem maravilhoso, que vai transformar a tua vida, vai dar uma nova direção à tua vida. Nós amamos, eu, pastor Josias Oliveira, eu não tenho nenhum problema com homem ou mulher homossexual, tenho até alguns amigos homossexuais, eu os amo como pessoa. Nós discordamos da prática porque a Bíblia é que não concorda, mas a pessoa nós amamos e nós precisamos amar, dar atenção. Se formos solicitados a ajudar, ajudarmos. Não devemos discriminar ninguém porque Jesus não fez isso. Se um dia um homossexual ou uma homossexual me procurar, como já aconteceram várias vezes, eu vou ter o maior carinho por esta pessoa, eu vou ter o maior amor por esta pessoa, eu vou ensinar o que Jesus fala para esta pessoa. Se ela crê e aceitar o que Jesus fala, não o que o pastor Josias fala, é um direito dela, mas eu vou tratá-la com atenção, eu vou tratá-la com amor, eu vou tratá-la com carinho, porque assim Jesus nos ensinou. Foi assim que Jesus fez. E um verdadeiro discípulo de Jesus vai falar do evangelho para todos, indiscriminadamente.
Em terceiro lugar, letra C, para testemunhar do Evangelho, é preciso que nós, na condição de discípulos, sejamos exemplo. Sabe aquele ditado que tem: faça tudo o que eu digo, mas não faça o que eu faço. Isso não é exemplo. O exemplo de um discípulo de Jesus é ensinar sobre Jesus, mas as pessoas precisam ver na vida dele ou dela, precisam ver os ensinamentos de Jesus. Os meus ensinamentos só terão validade se eu te ensinar e você vê no meu dia a dia que eu dou exemplo, que eu pratico aquilo. Eu já disse várias vezes, todos nós erramos, e erramos muito. Nós não somos perfeitos. Enquanto humanos, nós vamos estar com erros. O desafio é errar, reconhecer, nos arrependermos, pedir perdão a Deus, e fazer um conserto e voltar a fazer o correto. Estar vigilante para não errar. Isso quer dizer então que um discípulo de Jesus não erra? Erra. E erra muito. É só não vigiar, é só não estar atento. Vai errar. Mas a Bíblia nos ensina e nos molda a aprendermos a levar uma vida com excelente qualidade espiritual. Errando sim, mas corrigindo os erros e fazendo tudo para não voltar a cometer aquele mesmo erro. Assim é a vida do discípulo de Jesus. Precisamos ser exemplos. Precisamos que as pessoas vejam em nós uma vida transformada pelo poder de Jesus Cristo através dos evangelhos, da sua palavra. O verdadeiro discípulo de Jesus, que é uma testemunha dele, esta pessoa, ela é visivelmente uma vida transformada. As pessoas precisam ver em nós transformação de linguagem, transformação de atitudes, transformação de procedimentos. Estes dias eu conversava com uma pessoa e ela dizia para mim assim, que um irmão desta pessoa tinha ido ao supermercado, na hora de fazer o acerto da conta, tipo assim, a conta da compra lá deu R$ 27, um exemplo. A pessoa deu R$ 50 para pagar essa conta. A pessoa que estava no caixa, talvez distraída, algum problema na mente naquela hora, foi dar o troco e deu o troco mais ou menos de 70 e poucos reais para aquela pessoa. Ela gastou 27, deu 50, a pessoa deu 70 e poucos de troco. Aquela pessoa ficou tão feliz. Sabe o que aquela pessoa fez? Quando foi à noite lá na igreja que essa pessoa frequenta, pediu lá a oportunidade ao pastor para contar uma bênção. E chegou lá e disse para a igreja: meus irmãos, eu tenho uma grande bênção para contar para vocês. Eu fui fazer uma compra do supermercado, minha compra foi em torno de R$ 27, eu dei uma nota de 50 e a pessoa me devolveu 70 e poucos reais. Que maravilha! Como Deus é bom comigo, multiplicando o meu dinheiro. Que tristeza! Eu tive que dizer para aquela pessoa, dizer: olha, fala lá para o seu irmão. Isso é uma tristeza, é uma vergonha para o evangelho que ele diz representar. Jesus nunca enganou ninguém, Jesus nunca tomou isso de ninguém, mas muita gente faz isso achando até que é bênção de Deus. A ignorância da palavra de Deus leva a isso. A falta do conhecimento das verdades de Deus leva a isso. Contar uma bênção, uma coisa que o Espírito Santo está triste, porque o que essa pessoa fez foi roubar. Aquela pobre funcionária vai ter que tirar do seu salário para poder completar aquela diferença. Deus não faz isso abençoando ninguém, prejudicando ninguém. Isso não é do Deus da Bíblia. Isso não é o que Jesus ensinou.
Jesus, por ser uma pessoa correta, sabe o que ele fez? Ele nem tinha necessidade de fazer isso, mas no determinado momento ele pagou os impostos ao governo romano. E ele diz: dai a César o que é de César. Jesus foi correto, ele é correto. E um discípulo de Jesus de verdade jamais fará isso. Jamais se alegrará por ter ficado com um centavo, levado vantagem de um centavo. Sabe aquele crente Gerson que só gosta da lei da vantagem? Precisa se libertar, precisa ser curado desta maldição. Nós precisamos ser exemplo, termos uma vida transformada. Antigamente, antes de conhecer Jesus, eu fazia isso. Mas agora, com Jesus na minha vida, Jesus me ensinou que eu não devo fazer. É assim que deve ser feito. Isso é testemunho, gente. Precisamos dar exemplos de transformação da nossa vida para poder impactar a vida de alguém a ser transformada. Se você não é exemplo, se você é um pedreiro, se você é um pintor, se você é um eletricista, se você é uma diarista, se você é um mecânico, se você é um técnico em eletrônica, daquele tipo, que você vai abrir um computador, observa que está tudo bem, o computador deu um problema, a pessoa levou para você, você observa que está tudo bem, isso acontece demais. E aí você, para ganhar dinheiro, diz para o cidadão: olha, está queimada essa peça aqui, você precisa substituir essa e essa peça. O pobre coitado vai lá na loja, compra aquelas peças 0 quilômetro, traz para o técnico do computador. Sabe o que ele faz? Ele fica com aquelas peças, porque o seu computador não tinha nada. Em outras situações, ele fica com aquela peça e coloca uma peça usada no seu computador. E aí vai dizer que é discípulo de Jesus, vai dizer que está credenciado a falar do evangelho, que é puro, que é limpo? Jamais. Esse tipo de procedimento não é de uma vida liberta, não. E as pessoas estão observando isso, ainda dizem: olha lá o crente safado. É aquele mecânico que você chega com o carro lá na oficina dele e diz que está tendo um rateamento, isso, ele liga o carro, ele percebe que não é nada daquilo, ele percebe que não precisa trocar peça, mas aí ele diz para você deixar o carro, que ele vai levantar e chega uma conta de 400, 500 reais para você, ele não troca a peça. Ou às vezes, também que acontece muito, você leva o computador, leva um carro, leva uma televisão, qualquer objeto, para a mão de um desses técnicos aí, safados, porque tem gente honesta, mas tem muita gente que não é honesta. Sabe o que eles fazem? Eu estou falando isso porque eu já tive experiência, pastor Josias, já passei por isso, de pegarem computador, por exemplo, tirar uma peça nova do meu computador e botar uma usada. Como eu descobri? Porque tudo que eu tenho, eu codifico as peças, eu ponho um sinalzinho nas peças, e quando eu vou levar um aparelho meu para qualquer pessoa ver, eu marco as peças todas com uma corzinha que só eu tenho. Quando eu cheguei, que eu abri, não vi a peça. Cadê a peça? Não era aquele o defeito do computador, mas a minha peça nova não estava. Eu voltei lá. E o cidadão ficou sem graça. Eu falei: não, você está com a peça, ela tem uma codificação, me traz aqui, ela tem esta codificação, senão eu vou chamar a polícia aqui para poder resolver isso. Rapidinho a peça apareceu. E essa pessoa faz parte de uma igreja evangélica. Fazer parte de uma igreja não quer dizer que você é discípulo. O discípulo é identificado pelos seus frutos de vida. O discípulo é identificado pelo seu exemplo de vida. O discípulo de Jesus procede igual Jesus. Precisamos testemunhar com a nossa vida, com os nossos atos, com as nossas palavras, que Jesus realmente libertou a nossa vida. Somos libertos por Cristo. Então precisamos testemunhar. Em primeiro lugar, precisamos publicar. Em segundo lugar, precisamos falar para todos de Jesus. Em terceiro lugar,
Precisamos ser exemplos, exemplo de uma vida transformada por Jesus Cristo. Isso quer dizer que as nossas atitudes, que nós chamamos espiritualmente de frutos, os nossos frutos vão glorificar Deus. Nós não somos conhecidos pelo que nós falamos, nós somos conhecidos por aquilo que fazemos, por aquilo que somos. Então, para nós podermos testemunhar de Jesus Cristo, é preciso que tenhamos uma vida liberta, que estejamos purificados, estejamos santificados para falar de uma mensagem que é santa, de uma mensagem que é pura. O Evangelho é santo, porque fala da vida de um santo homem, Jesus Cristo. O Evangelho é puro, porque fala da vida de um homem puro que nunca pecou. Percebeu? Como não é só pegar uma Bíblia, botar debaixo do braço e sair por aí dizendo que é pregador, que é pregadora. Não! É preciso que se prepare. É preciso que tenha tempo para estudar a história de Jesus, para ensinar corretamente a verdade bíblica sobre Jesus, porque a verdade de Jesus é que vai libertar as vidas. Nós temos uma missão séria, pregarmos a verdade, para que a verdade da palavra de Deus liberte as vidas. Que Deus te desperte com esta palavra. Compartilhe este áudio com outras pessoas, para que Deus desperte vidas, pessoas que acham que estão abafando, mas estão entristecendo ao Espírito Santo, estão entristecendo a Deus na sua ignorância. É por isso que Deus está me usando para falar com você aqui neste áudio, para você tomar conhecimento que Deus te ama, Ele quer que você tenha uma vida digna de ser um discípulo dele. Jesus quer te usar, mas te usar da forma correta. Seja zeloso, seja criterioso, seja responsável com o Evangelho. A maior pregação do Evangelho está no nosso testemunho pessoal, está na nossa vida pessoal. Muitas vezes nós erramos por ignorância, Deus nos dá oportunidade. Outras vezes nós erramos premeditadamente, só a misericórdia de Deus na nossa vida. Que Deus abençoe a tua vida. Vamos orar? Vamos apresentar a Deus as nossas necessidades. Ore comigo. Essa palavra é uma palavra de confronto. O Espírito Santo está confrontando você a ser um bom discípulo, a ser uma boa discípula. E Deus só faz isso com quem Ele ama. Se você está ouvindo este áudio, é porque Deus te ama. Oremos ao Senhor. Pai querido, Deus da nossa vida, Criador dos céus, da terra, obrigado por essa oportunidade nessa sexta-feira maravilhosa. Temos aí um final de semana abençoado pela frente. Deus, eu oro por todas as pessoas que estão ouvindo este áudio, independente da hora que estejam ouvindo. Espírito Santo, que o Senhor possa falar profundamente na vida destas pessoas. Que o Espírito Santo de Deus possa impactar profundamente a vida de todos os que estão me ouvindo. Para entendermos que para falar de Jesus, precisamos nos tornar discípulos dele. Precisamos ser bons discípulos iguais a ele. Termos procedimentos, frutos de vida iguais aos dele. Eu te peço, Senhor, pela família destas pessoas. Eu te peço pela saúde física destas pessoas. Eu te peço, Pai, pela vida profissional destas pessoas. Eu te peço, Senhor, pela vida afetiva destas pessoas, pela vida interior destas pessoas, que o Senhor as abençoe com a paz em todos os níveis. Nós te oramos agradecidos, Pai, em nome de Jesus. Que o amor de Deus, o nosso Pai Celeste, a graça redentora de Jesus Cristo, nosso Salvador, a comunhão e a consolação do Espírito Santo de Deus, sejam abundantes em nossas vidas, hoje e sempre.
Amém? Deus te abençoe, Deus te guarde, que Deus te conceda um final de semana maravilhoso, que você possa ter um final de semana de paz, de revelações. Na segunda-feira próxima, do dia 29, nós vamos continuar refletindo sobre este tema. Todos os discípulos são testemunhas do Evangelho. Tem muita coisa linda, muita coisa profunda para compartilharmos. Compartilhe esse áudio, divulgue, abençoe a vida de outras pessoas. Fique com Deus e até segunda-feira.